Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo está mais do que especial. Assim, eu levei 18 dias para fazer esse vídeo, porque quando eu só entendi o porquê que eu levei 18 dias para fazer esse vídeo depois que eu li o livro de Oséias. E foi um livro que eu fiquei, apesar de ter 14 capítulos, eu fiquei 2 dias lendo esse livro e tentando entender se aquilo que eu estava lendo era realmente aquilo que estava acontecendo. E daí eu falei, poxa, agora eu consigo fechar o vídeo sobre o que eu aprendi sobre Deus ao ler a Bíblia de forma cronológica por 7 meses, né? Depois de 7 meses, o que eu aprendi? Né? E eu aprendi que assim a Bíblia ela revela características do caráter de Deus. E aqui para o vídeo de hoje eu reservei 5 características das que mais me chamaram a atenção, as que fizeram assim eu perder noites de sono tentando não, feliz, sabe? Não é nem tentando, é assim, só tentando entender como é que eu não tinha lido essa Bíblia de forma cronológica antes. Mas vamos conversar sobre isso porque vale a pena esse vídeo. Então assim, ó, só vou dar uns highlights das 5 características, só para você saber o que vai vir pela frente, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro, que esse é o meu favorito, que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de amor e perdão, e Deus é um Deus de promessa. Então vamos começar pela aliança, porque eu acho que eu poderia fazer um vídeo só falando que Deus é um Deus de aliança. Então vamos lá. O que eu aprendi separando nessas características sobre Deus ser um Deus de aliança? Ele faz aliança e nunca as esquece. Deus permanece fiel às suas alianças, mesmo quando as pessoas falham. E daí eu notei isso com Noé, Abrão e Davi. Então, com Noé, foi o arco-íris depois do dilúvio. E olha o que Deus fala para Noé: estabelecerei uma aliança convosco, nunca mais haverá dilúvio para destruir toda a terra. E nunca mais houve dilúvio, né, gente? Tem chuva, tem terremoto, tem um monte de coisa, mas um dilúvio não vem. E daí a gente quebra até aquela piada que falam que o mundo vai acabar entre fogo e água. A gente já sabe que a água não vai ser, porque Deus já fez um pacto, uma aliança, na verdade, dizendo que não vai ser, que não vai acontecer isso novamente. E a outra história que assim, mas antes dessa, deixa eu ir para Abrão. A aliança que ele faz com Abrão, ela se estende pro sobrinho dele, pro Ló. Então, o que acontece? Quando Deus fez uma aliança com Abrão, aí Abraão foi lá para uma cidade, e aquela cidade começou para uma cidade pecaminosa, Deus quis destruir aquela cidade. E daí Abraão começou a meio que negociar com Deus, sabe? Se tiver 50 pessoas fiéis ali, o Senhor restaura, o Senhor impede de que aquela cidade seja devastada. E o Senhor falava, sim, se tiver 50, sim. Aí, na verdade, ele queria apenas salvar o sobrinho dele, Ló. Então Deus pegou e falou para ele, não, por conta, né, pela fidelidade, né, pela nossa aliança, pode tirar Ló e sua família de lá. E essa é uma. A outra aliança, que para mim é a que eu mais amo, é a aliança que Deus tem com Davi. Essa me pegou assim, e vai pegar você também, porque com Davi,
se estendeu em 3 gerações. Então, ó, coisas que Deus falava, né, para os descendentes de Davi. Não farei nos teus dias por amor a teu pai Davi. Aqui ele está falando de Salomão, quando Salomão começou a idolatrar outros deuses, né? Aí Deus também fala para um outro filho de Davi. Por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. Aí uma outra, eu só separei os que eu mais gostei. Todavia o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi. Ou seja, 3 gerações depois de Davi, Deus ainda estava honrando a aliança feita com Davi. Isso mostra que Deus leva a aliança muito a sério. E se a gente trouxer isso para a nossa vida de hoje, muito se fala sobre maldição hereditária, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas vamos falar de bênçãos hereditárias, porque assim, muito dos livramentos que a gente tem hoje se dá por conta da nossa mãe ter orado por nós, da nossa avó, alguém ter orado por nós, alguém ter feito uma aliança com Deus, e isso se estende de geração, sabe? Então, de repente na sua família você tem uma pessoa que é muito religiosa, que vai sempre para a igreja, que está sempre orando e rezando por todo mundo. Então, muito dos livramentos que a gente tem na nossa vida é por conta da aliança que aquela pessoa fez com Deus. E isso me impactou de uma forma assim impressionante. Então, das 5 características, a aliança para mim foi a mais importante, e é por isso que eu já oro sobre as minhas filhas. Eu já tenho uma aliança com Deus, porque eu já oro pelos filhos delas, eu já oro por tudo em relação a elas, porque depois que você lê a Bíblia, você começa a entender como que funciona com Deus, né? Então voltamos lá. Então falei de aliança, e agora a gente vai falar que Deus é um Deus de pacto. Ele estabelece compromisso com seu povo e espera obediência, mas também disciplina e conduz com fidelidade. A disciplina de Deus nunca anulou seu compromisso com o povo. Então aqui, quando eu falo da disciplina, obediência, isso me leva muito, a gente vê isso muito com o pessoal, os israelitas sendo libertos, né, saindo do Egito, aquela travessia no deserto. Gente, olha, Deus tem uma paciência com a gente que assim, é sobrenatural. Então, ele tinha feito um pacto com Moisés, de que ele iria levar as pessoas até a terra prometida. Então, por mais que as pessoas reclamavam, as pessoas se queixavam, as pessoas brigavam, as pessoas criaram um bezerro de ouro, as pessoas adoraram outros deuses, as pessoas sentiram faltas da cebola do Egito, sabe, mesmo o maná caindo do céu, e mesmo assim, Deus foi lá e cumpriu o pacto, porque se ele fala que vai fazer, ele vai fazer, porque tem muito mais a ver com o caráter dele do que necessariamente com as nossas atitudes. Todavia, entretanto, eu preciso deixar ressaltado aqui que Moisés não entrou na terra prometida, mesmo tendo guiado o povo por 40 anos. Então, o que acontece? Vamos abrir um parênteses aqui. Deus vai cumprir a promessa, só que a depender da do teu comportamento, quem vai chegar naquela promessa são os teus filhos e não você. Então Moisés não entrou, Deus levou Moisés para que ele visse a terra prometida. Olha lá, mas tu não entrarás, porque Moisés, ele não cumpriu, não foi fiel a um pedido que Deus havia feito a ele.
Então, isso precisa ficar claro. Então, de repente, se tem uma promessa na tua vida, na tua família, pode ser que os teus filhos vivam essa promessa, porque a Bíblia já mostrou por A mais B que Deus não quebra promessa, não quebra pacto. Mas pode ser que você não viva essa promessa. Então sempre lembra de Moisés. E eu fiquei muito impactada, eu fico até arrepiada só de falar disso. Agora a gente vai para um Deus da provisão. Quando a gente fala em provisão, muito se fala somente em recurso financeiro, né? Então assim, ó, Deus é um Deus de provisão. Ele sempre supre aquilo que seu povo realmente precisa. Então tem o maná, tem água na rocha, Elias e a viúva de Sarepta, a viúva do azeite. Então aqui são algumas das provisões que mais me chamaram a atenção. A provisão de Deus vai muito além do dinheiro. Ele supre necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, quando você fala em provisão, esquece o fator dinheiro. Pode ter sim o dinheiro, só que de repente, o que você quer, a provisão que você quer de Deus, não é o dinheiro, é o tempo. Já parou para pensar quantas vezes eu já pedi para Deus tempo? Sabe? Pai, eu preciso de tempo, o recurso do tempo para sentar, tempo para gravar um vídeo, tempo para fazer um script, embora eu não siga script, mas assim, eu preciso deixar essas anotações aqui, sabe? Tempo, então às vezes você pensa de provisão, a gente associa a financeiro, quanto que provisão, para mim, hoje o mais importante está sendo o tempo. Então Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de amor e perdão. Mesmo diante da infidelidade humana, Deus continua chamando o seu povo de volta. O pecado entristece Deus, mas o seu amor continua chamando ao arrependimento. E aqui, eu não tinha gravado o vídeo ainda, porque aqui eu parei bem no livro de Oséias. É um livro que você não vê as pessoas falando sobre ele, mas é um livro... Oséias, para e pensa, só pensa comigo para ver como que isso vai te impactar. Deus pediu para um profeta dele, veja bem, se casar e ter filhos com uma prostituta. Imagina. Deus foi lá e pediu isso para um profeta dele. Só que tem uma simbologia aí. Essa prostituta nada mais é, na simbologia, que Israel, que o povo. E o profeta, ele é Deus. Então, assim, imagina você amar uma pessoa que... E daí, gente, eu não vou dar spoiler do livro, mas vale a pena você ler esse livro. E daí, imagina Oséias chegando em casa e vendo a mulher dele com outros homens. E ele amando aquela mulher ainda, e ele chamando ela. Teve uma parte que a mulher dele chegou outro dia, ele foi buscar a mulher dele, que ela estava assim toda acabada, já passando a noite com outros homens e tudo mais, e ele pagou para tê-la de volta mais do que um escravo. Então a simbologia do amor de Deus pelo povo, porque assim, por mais que a gente erra, por mais que a gente peca, e Deus já conhece os nossos erros. Então, quando eu li, eu fiquei envergonhada, sabe, de tanto que eu erro, de tanto que eu cometo pecados, mas eu fiquei com um amor, assim, um temor absurdo por Deus, porque eu falei, gente, como ele consegue me amar tanto assim? Então, o livro de Oséias é um livro que vale a pena ler, mas assim, entende que ali é a história de Deus com o povo. Então ele é o profeta amando um povo infiel. É lindo. E por último, Deus é um Deus de promessas. Então
promessas que ele fez. Quando Deus promete, ele cumpre. Então, ele prometeu a Abraão, ele prometeu um filho e uma descendência. Então, ele deu Isaque. A terra prometida, Deus prometeu para Moisés, deu a terra prometida. A promessa de Davi, né? Deus promete um trono a Davi. E ele deu esse trono a Davi. O tempo de Deus nunca impede o cumprimento de suas promessas. E aqui também tem uma promessa com José, né? Quando Deus se revela para ele em sonho, e daí ele é bem bonita essa história, né? Que Deus se revela para ele em sonho e fala para ele que ele vai reinar sobre pessoas, só que isso passa 13 anos, né? E o mesmo acontece com Davi, que quando Deus ele faz uma promessa, não necessariamente aquilo, isso eu aprendi na prática, eu aprendi vivendo. Quando Deus te faz uma promessa, aquilo não necessariamente vai acontecer quando Deus te prometeu. E eu aprendi isso na prática, eu aprendi isso assim, vivendo. Sabe, mas o tempo não impede Deus de cumprir o que ele promete. Então basta a gente lembrar de Abraão, lembrar da terra prometida, lembrar do trono de Davi, lembrar de José, todos eles, ó. Eu acho que Abraão, acho que levou 25 anos, a terra prometida 40 anos, o trono de Davi eu acho que foram 13 anos, e José também foram 13 anos, alguma coisa assim. Sempre foram muitos anos. É claro que quando você tem uma promessa, ainda mais quando você consegue fazer aquilo, você quer sair fazendo. E é quando Deus fala assim, não, calma, eu te dei a visão, você pode até ter uma parte da provisão, mas ainda falta unção aí em você, você ainda falta passar por alguns estágios, né? Então, quando Deus promete, ele vai cumprir, mas no tempo dele. Enquanto isso, a gente vai aprendendo sobre o caráter de Deus, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque ler a Bíblia durante esses 7 meses e aprender essas coisas só me fez ficar cada vez mais apaixonada ainda por Deus e saber que a minha promessa está chegando. Sabe, a minha terra prometida está chegando, eu creio muito nisso, porque Deus não me colocou neste deserto à toa, sabe? Então, eu já fiz muitas coisas por conta própria, mas ao ler a Bíblia e ver essas características do caráter de Deus, eu pude entender que ele vai cumprir o que ele prometeu, mas não no meu tempo, mas e sim no tempo dele, mas para que eu use este tempo, que poderia ser ocioso, mas não é, para conhecer mais e mais a ele. E eu gostaria de trazer esse vídeo para vocês e convidar vocês, se você chegou até aqui, 18 minutos do vídeo, então que você curta, que você compartilhe, que você comente, que você diga para mim, coloque aqui nos comentários se tem alguma promessa, se Deus falou alguma coisa com você, se você está na fila de espera para receber essa promessa, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, boa semana para você, Deus te abençoe, paz, prosperidade, saúde e muita presença do Senhor na sua vida. Amém.